Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Eu espero que você esteja gostando dos nossos estudos. Cada dia vai ficando mais interessante, cada dia mais nós nos aproximamos do conhecimento da graça que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de fazer um comentário, compartilhar com mais pessoas. Se você puder nos ajudar, isso é muito importante para que a gente continue crescendo, pregando essa palavra cada dia para mais pessoas. Hoje nós estamos aqui com Números capítulo 8, que vai falar sobre a consagração dos levitas. Então, essa cerimônia de purificação, de consagração dos levitas é explicada detalhadamente aqui. Primeiramente, eles acendiam as lâmpadas, ou seja, é importante que você, como levita do Senhor, você seja iluminado no seu rosto, para que você possa então interceder, entrar como um intercessor entre o Senhor e aqueles pecados do povo que haviam sido cometidos. Era uma cerimônia muito séria, era uma cerimônia muito importante e é detalhada com minúcias nesse capítulo. O ponto central é a explicação pela qual Deus levanta ou separa levitas para o sacerdócio. Ele separava cada levita por cada primogênito que nascia numa das tribos de Israel. O Senhor ordenou a eles que se consagrassem no lugar dos primogênitos, ou seja, uma pessoa santa, santificada, separada por Deus, tinha que estar no lugar de qualquer um que nascesse, de qualquer primogênito que nascesse na tribo de Israel. Então é sempre um justo por um pecador. Por isso que Jesus fez a obra completa na cruz e ele é o que nos justifica. Ele foi aquele que se colocou entre Deus e os homens como levita perfeito, como o sacrifício perfeito, para entrarmos na presença do Senhor por meio do sangue de Jesus. Essa consagração era muito importante. O processo de ordenação, a mesma coisa que aconteceu em Êxodo 12, no chamado dos levitas, só agora nesse capítulo é que vai ser consumado. O processo de ordenação primeiro era o de purificação. Se você quer entrar na presença do Senhor, a primeira coisa que você tem que fazer, saber, é que você vai ter que se purificar, você vai ter que se lavar. Eles se lavavam na bacia de água, eles usavam depois o sangue dos carneiros, dos bodes, dos novilhos que eram oferecidos. E hoje nós sabemos que a água que nos purifica, a água da vida é o Senhor, o sangue que nos purifica para permitir que nós entremos na presença do Senhor também é o Senhor Jesus. O processo levítico inicia-se então exatamente como um processo, depois de pós-conversão de cada um de nós. Processo de aceitação de Jesus, processo da purificação, mas agora não mais por meio de coisas físicas, não mais agora usando os animais, mas sim a primeira regra pós-conversão, que a gente entende hoje, seria a separação e a purificação para a santificação em Cristo Jesus. Deus diz que separou os levitas para ele, no lugar de todo primogênito. Essa substituição que o Senhor fazia aqui foi literal, quando Jesus, o primogênito do Pai, nos santificou e nos separou também para o Pai. Então ele é aquele que foi usado para intermediar e completar todo esse processo que Deus está explicando aqui no nosso capítulo 8 de Números. Toda a congregação fazia assim, colocava a mão sobre o levita, colocar a mão sobre a cabeça dos levitas e os levitas colocavam sobre a cabeça do animal que ia ser sacrificado. Então, eles recebiam o pecado daquele povo, o povo colocava a mão na cabeça deles, eles colocavam a mão na cabeça do animal e transferiam
por meio deles, que estavam santificados e purificados, transferiam para o animal, para que o animal, o inocente, pudesse levar o pecado de todos aqueles da congregação. Então, isso significa que o pecado era transferido para o novilho, do povo para os anciões, para os levitas e finalmente para o novilho. E nós sabemos que hoje o novilho, o Cordeiro de Deus, aquele sacrifício perfeito, puro, eterno, é o Senhor Jesus. Era a transferência do pecado para aquele novilho, que está no versículo 17. Aqui ele diz: porquanto eles dentre dos filhos de Israel me foram dados em lugar de todo aquele que abre a madre, porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto homens como animais, no dia que na terra do Egito eu feri todos os primogênitos, eu os consagrei para mim, para que não houvesse mais praga em Israel, que eles não recebessem o juízo, o Cordeiro recebia nele as pragas de todo o povo. E isso foi o que aconteceu na cruz. O Senhor recebeu sobre ele o pecado de todos da humanidade, do presente, do passado e até do futuro. O Senhor recebeu sobre ele todos os nossos pecados. Ele levou sobre o madeiro os nossos pecados. É muito importante você entender esse processo, essa cerimônia de santificação, de purificação, porque, como eu digo, tudo está relacionado aonde nós queremos chegar, que é a revelação do Senhor Jesus em nossos corações. Versículo 11, a oferta movida. O que seria isso, uma oferta movida? Era uma oferta de consagração, porque eles faziam um movimento assim, ó, movendo as mãos. A ideia era de que os levitas eram consagrados a Deus para as coisas de Deus. Por isso, sabe, o mover das águas, quando aquelas águas se moviam e alguém que entrasse naquelas águas lá depois no Novo Testamento, eles eram curados. Esse mover é que acontecia também com os levitas. Para cada primogênito que nascia em Israel, era necessário ter um levita que fosse entregue ao Senhor. E quando havia um número maior de nascimentos entre as outras tribos, vamos supor, nasceu mais primogênito do que tem levita. Acontecia isso. Então, o que eles faziam? Acabou isso acontecendo, aquela família pagava recursos ao sacerdote, aos levitas, por cada primogênito, porque cada um tinha que ser consagrado ao Senhor. Então, quando não havia mais um número de levitas suficiente, porque o número de primogênitos acabou superando o número de levitas, eles então pagavam aos levitas a consagração daquela criança, para que continuasse alguém sendo responsável, sendo levita, sendo mediador, sendo intercessor entre aquele primogênito e o Senhor. O trabalho dos levitas era só de 50 anos. Por quê? Porque era pesado. Eles tinham que carregar os objetos do santuário, depois eles serviam. Quando eles não serviam mais para carregar, porque eles passavam de 50 anos, então eles começavam a fazer outro trabalho, passavam a instruir os novos levitas a fazer o serviço na casa do Senhor. Então eles passavam de trabalhadores a instrutores, e a idade era de 25 a 50 anos, que é a idade de maior vigor, quando os homens conseguem trabalhar carregando o peso do tabernáculo que os levitas tinham que carregar. Eles eram verdadeiramente um sacrifício vivo a Deus, como todos nós temos que ser, sacrifícios vivos a Deus, todos nós que nos alistamos para a batalha do Senhor. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: irmãos, portanto, eu peço, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Hoje todos somos sacerdotes, somos levitas do Senhor e temos que oferecer a Ele sacrifícios espirituais. Hoje não são mais sacrifícios de sangue, sacrifícios de carregar objetos pesados, não. Hoje o nosso sacrifício é a oração diária, a intercessão todos os dias, o jejum semanal,
são as nossas consagrações, são os nossos louvores na presença do Senhor, é a pregação dessa palavra para aqueles que ainda não chegaram ao conhecimento. Esse é o nosso sacrifício, esse é o nosso dedicar-nos a Deus, dedicar a nossa vida como sacrifício vivo, sacrifícios espirituais que nós temos que oferecer todos os dias na presença do Senhor em Cristo Jesus. Mas todo esse cerimonial rigoroso pelo qual eles passavam para se consagrar ao Senhor mostra quanto é sério esse trabalho que nós fazemos, quanto é sério hoje o nosso trabalho diante de Deus. Você entendeu, levita de Deus, qual é o seu trabalho? Qual é a sua função? Qual é a sua disposição hoje na presença do Senhor? Santidade. Santidade agrada ao Senhor. Santifique-se todos os dias da sua vida. Busque ao Senhor todos os dias da sua vida, em oração, em jejum, em consagração, em louvor, em adoração, em meditação nessa palavra. Quão importante é você conhecer essa palavra, os detalhes dessa palavra. Tudo isso o Senhor precisa que você ofereça a Ele. Você precisa oferecer ao Senhor. O Senhor não precisa de nada. Na verdade, só você que precisa. Mas quanto mais você se consagra, quanto mais você entende a necessidade que você tem de estar consagrado a Deus nessa terra, mais perto você se aproxima do Senhor, mais você vai com o tempo, contemplando o Senhor, você vai se transformando, você vai sendo feito a imagem e semelhança daquele que te criou cada dia mais, e você vai conseguir ser bênção, você vai conseguir ser um canal de bênção na vida das pessoas que precisam, que ainda não conhecem nada dessa palavra. Amém? Então, cumpra seu papel, cumpra seu ministério, saiba que sem santificação, sem purificação pela palavra, não há caminho para você chegar até Deus. Sem santificação, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então não use atalhos. Por mais difícil que possa parecer, meu irmão, é certeza que no fim existe ali uma vitória esperando por você. Um abraço em Cristo Jesus, que você leia de novo esse capítulo. Eu sempre falo, antes de me ouvir, leia o capítulo, entenda o capítulo, veja o que o Senhor está falando e depois você vai então questionando mais ao Senhor, e o Espírito Santo pode te instruir, pode te ensinar, pode te mostrar coisas que eu nem falei, porque o Espírito Santo é poderoso, ele é um professor maravilhoso, ele pode instruir você em toda essa palavra. Amém? Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã nós vamos voltar com um capítulo maravilhoso, capítulo 9, que é a celebração da Páscoa. A nossa Páscoa é Jesus. Amém? Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não